E o tempo inteiro nós recebemos relatos de pessoas que acabaram de sair do consulado ou tiveram negativas recentes e que ou aplicaram sozinhas e acharam que conseguiria, ou contrataram uma empresa só para preencher o formulário, ou então até contrataram alguém que tinha a perspectiva de ajudar, mas foram muito mal assessorados. E a premissa é sempre a mesma, as pessoas achavam que ia ser fácil, mas agora elas já entenderam que a Move Vistos é especialista em reversão de negativa e elas vêm procurar a gente. Nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo que você precisa saber para reverter a negativa de visto americano. E eu vou compartilhar com você o método de raciocínio, a linha estratégica que é adotada para reverter centenas, se não milhares, de pessoas que tiveram visto negado e que conseguem recuperar em outro momento. E esse método que eu vou abrir para você é o método da Move Vistos, a minha empresa de vistos americanos. E se você quiser entender mais sobre como que nós impactamos a vida de diferentes pessoas que já tiveram visto americano negado anteriormente, aqui nesse mesmo canal você vai encontrar várias entrevistas, dentre as dezenas que nós já postamos de clientes aprovados pela Move Vistos, como o caso do Emerson, por exemplo, que tinha tido 2 negativas de turismo e foi aplicado numa terceira aplicação com a Move Vistos para estudante. O caso da Cláudia, que foi negada para o F1 para fazer um curso de pós-graduação nos Estados Unidos, contratou a Move Vistos e em menos de 15 dias ela teve o visto dela aprovado. Como o caso da Carol, que foi negada para o visto de turismo e em menos de 30 dias depois da negativa, ela contratou a Move, fez toda a mentoria, foi para a entrevista e conseguiu o visto de estudante aprovado. Você tem a Zita com 5 negativas de turismo, na 6ª aplicação, com esse mesmo método ela foi aprovada. Você tem o caso dos pais da Mi, que já tinham 2 vezes tentado visitar ela aqui nos Estados Unidos, tinham negativa e depois na 3ª aplicação, com a Move Vistos, conseguiram aprovar o visto, já vieram aqui visitar a filha e voltaram para o Brasil. E por último, para a gente entrar no conteúdo, tem o caso do Pedro, que ele já tinha 2 negativas de visto, estava em processo de green card, os pais estavam morando nos Estados Unidos, os 2 irmãos estavam morando nos Estados Unidos e ele estava sozinho no Brasil. Na 3ª aplicação, ele contratou a Move e em menos de 3 semanas ele teve o visto americano dele aprovado para vir estudar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que você já entendeu que o que todos esses casos têm em comum foi um método que ele tem etapas muito específicas e muita estratégia por trás para fazer essas pessoas chegarem na sua melhor versão e apresentarem um caso tão diferente da primeira vez que o agente consular, não importa se foi em pouco tempo ou em muito tempo, ele muda a determinação anterior e ele aprova o visto. Você já entendeu que todos esses casos aqui têm em comum é que eles seguiram a mesma metodologia que fez com que essas pessoas saíssem de uma negativa e conseguissem a aprovação, então vamos direto para o conteúdo. A primeira coisa que nós fazemos quando começamos uma mentoria de alguém que teve o visto negado é entender o perfil no detalhe. Isso significa colocar na mesa todos os pontos positivos e negativos, todas as inseguranças, todas as expectativas, as oportunidades de estratégia, olhar para tudo isso daqui de uma forma muito fria e tentar entender se nós fôssemos montar uma estratégia, por onde que nós teríamos ido se essa fosse a primeira aplicação. Esse é um passo importante para que a gente não se contamine com o que já aconteceu com aquela família. E a partir dessa visão, a gente consegue, nas próximas etapas, confrontar o que nós faríamos com o que aconteceu. E eu já chego lá. Então, se você estiver fazendo sua aplicação sozinho, o que eu definitivamente não recomendo, tenta fazer isso, se distancia do seu perfil, porque às vezes você está tão contaminado pela sua própria realidade que você não consegue se afastar para olhar por cima aquela realidade como um todo. Você já vem com algumas convicções e isso acaba te atrapalhando. A segunda etapa é pegar as das 160 das aplicações anteriores, identificar o que tinha ali que mudou em relação à realidade atual, mas o que tinha ali que eram pontos negativos ou coisas que foram mal explicadas, o que é muito comum. Como as pessoas colocam informações da forma incorreta na 10.160. Porque sim, tem uma forma mais eficiente. E se você não for eficiente na sua comunicação com o agente consular através do formulário, do documento, a percepção dele já vai ser negativa. Quando às vezes você conseguia contar aquela mesma coisa por uma outra perspectiva e fazer ele olhar de um viés que eles têm aceitado melhor. Então a própria análise da 10.160 de uma forma fria, ela já faz com que a gente pegue muito, mas muito erro. E toda essa análise de perfil, no caso da mentoria da Move, ela é feita no formulário chamado formulário Start, onde o cliente ele responde mais de 50 perguntas e isso dá ao Visa Manager, que é o profissional da Move, uma visão bem ampla de tudo o que aquela pessoa tem que pode ser útil para uma aplicação de visto. O terceiro ponto é entender como que foi a entrevista do visto. Isso daqui é crítico. É preciso entender como que a pessoa ou a família estavam no dia da entrevista, como que foi a entrevista por si só, como que estava o ambiente, como que era o agente consular que fez a entrevista, como que ele se comportou, como que ele reagiu no primeiro contato, o que foi perguntado em cada pergunta e o que foi respondido em cada resposta. Isso é muito, mas muito importante, porque às vezes o que a pessoa acha que mandou bem, a gente descobre que não foi bem o caso e que ela devia ter ido por uma outra perspectiva e que ali, sem que ela tenha essa noção, ela acabou errando e passando a informação por um ângulo que não era bom. Ou acabou às vezes até falando errado pelo nervosismo da situação toda e às vezes ela nem percebeu que isso aconteceu. Então, como a Move já ajudou muitas milhares de pessoas a tirar o visto americano e nós temos muita estatística interna e muita anotação de tudo que acontece, a gente consegue identificar esses padrões com muita facilidade. Então, entender o que aconteceu de errado na entrevista é crucial. Às
vezes o agente consular ele verbaliza alguma coisa que dá uma pista, mas às vezes o que a gente acha que pode não ser o verdadeiro problema, e às vezes o verdadeiro problema ele não foi verbalizado pelo agente consular, mas o entrevistador, o aplicante, ele falou alguma coisa, a gente já sabe como que o agente consular age, e existe uma chance razoável da gente ter entendido qual que é o potencial problema que gerou aquela ou aquelas negativas. No quarto ponto, a gente vai aprofundar no que mudou no perfil de uma aplicação para outra. Você já viu nos casos que eu acabei de citar que às vezes não dá nem tempo de mudar alguma coisa. Pessoas que tiveram negativa sendo aprovadas em 15 dias, Isso acontece e nem sempre o que vai sustentar a nova aplicação foi uma transformação do perfil. Muitas vezes é só uma transformação na apresentação daquela mesma informação. Mas agora, já tendo entendido o perfil, visto a 10.160, entendido no detalhe como que foi a entrevista, fica muito mais fácil da gente poder olhar para aquilo tudo, juntar, conectar as informações e entender não só o que mudou, mas o que não foi usado, o que deveria ter sido usado e o que foi usado e não deveria. É um xadrez 3D, não tem muito mistério. Você precisa olhar para as informações e entender o que está além delas. O que às vezes não foi falado e que pode ter atrapalhado, ou o que deveria ter sido falado e que deixou de ajudar. Lembra que no visto americano, eu já falei isso em outros vídeos, você já entra visto como alguém que tem a potencial intenção imigratória. E você precisa provar que você, num visto de não imigrante, não é um potencial imigrante. Então não basta você só falar o basicão lá, você precisa ser muito assertivo na sua colocação. E nessa quarta etapa é o momento onde a gente consegue fechar o diagnóstico do que pode ter acontecido. A partir daí, com toda essa informação levantada, a gente vai para a quinta etapa, que é bolar nova estratégia. Aqui, cara, é aqui que a mágica acontece, porque primeiro eu preciso de um diagnóstico muito profundo para poder chegar nessa etapa com propriedade. Só que só isso não vai ser suficiente, eu preciso ter acesso à estatística do que está funcionando e do que não está. E eu preciso confrontar o perfil daquela família com o perfil de outras famílias semelhantes que foram para a entrevista de visto. O que aconteceu com essas famílias lá na entrevista e qual foi o resultado final. Isso permite a Move Visto identificar os pontos cirurgicamente que deveriam ser mais explorados numa nova aplicação. Então, bolar a nova estratégia faz toda a diferença, é óbvio. Essa estratégia ela tem que comunicar com a intenção da família, mas é muito, mas muito importante vincular diagnóstico com dados estatísticos para bolar as próximas etapas. E aí, na sexta etapa, vem a parte mais crítica de todo o processo, que é fazer uma bela de uma simulação de entrevista. Simulação de entrevista é quando o cliente da Move Vistos ele entra numa videoconferência com o Visa Manager, que é a pessoa que está acompanhando esse processo inteiro, e passa por uma sabatina como se fosse uma entrevista verdadeira com o agente consular, pegando nos pontos mais críticos e expondo aquela pessoa a diferentes cenários de estresse para que ela internalize aquilo ali, se prepare para o pior cenário, esteja preparado para tudo que pode acontecer na entrevista. E se a entrevista for fácil, ótimo, mas se não for, ela sabe o que fazer. Isso dá uma paz de espírito, uma calma. Todos os nossos clientes, se você for ver as entrevistas aqui no canal do YouTube, você vai ver isso. Todos eles falam que a simulação de entrevistas com a Move Vistos, ela foi muito mais complexa, robusta e difícil do que a própria entrevista do agente consular. Isso dá para as pessoas muito controle sobre o que vai acontecer, muita calma para poder lidar com esse momento e deixa todo mundo com uma boa estratégia, uma ótima simulação de entrevista, preparadaço para poder chegar lá no dia da entrevista de fato com o agente consular e levar a sua melhor versão e contar a sua melhor versão da melhor forma possível. E eu já vou entrar no último ponto, e aquele que gruda tudo isso daqui que a gente está conversando até agora, mas só para você saber, a Move Vistos, para todo mundo que contratar a mentoria até o dia 20 desse mês, ou seja, esse vídeo está sendo postado no dia 16, você tem 4 dias para começar a mentoria, ter acesso a uma live exclusiva comigo, o Oliver e uma advogada de imigração, para que você entenda quais são as opções do que pode acontecer com uma pessoa que entra nos Estados Unidos e se depara com novas realidades, quais caminhos que ela pode seguir. E nessa live a gente vai abrir muitos assuntos sensíveis que as pessoas não tratam amplamente, exclusiva para os nossos clientes que contratarem a mentoria até o dia 20 de outubro de 2024. Então, se você está vendo esse vídeo aqui antes, corre lá, clica aqui na descrição, preenche o formulário, fala com o time, eu quero começar a mentoria e eu quero participar da live, para que o nosso time te ajude. E eventualmente uma pergunta que você pode fazer pode inclusive ser incorporada na sua estratégia e pode te ajudar num processo de reversão de negativa, se for esse o seu caso. E o último ponto, mas ele é bem importante, é não dê respostas curtas. Isso daqui já foi vídeo do canal, eu falo sobre isso sempre. Não dê respostas curtas. No caso de uma reaplicação após negativa de visto, isso é 3 vezes mais importante. Então você precisa ser muito proativo na sua comunicação. Fez a simulação de entrevista a partir de toda uma estratégia bolada, você tem que estar preparado, e se você for cliente da Move Vistos, com certeza você vai saber fazer isso de uma forma bem eficiente, tem que estar preparado para colocar a informação da forma mais perfeita possível, com muita assertividade, entendendo que você tem poucas possibilidades. Você pode ir para a entrevista e receber uma única pergunta ou pode receber 25, e você precisa saber colocar o que é favorável dentro do seu perfil de forma proativa, mas sem ficar muito prolixo, que é um belo de um desafio. Como eu elenco então o que funciona e o que não funciona. Tudo isso na sua mentoria vai ter sido definido
definido lá na parte da estratégia antes da simulação de entrevista. E é isso, eu me chamo Cristiano, já se inscreve aqui no canal para poder acompanhar conteúdo sobre visto americano. E se você chegou aqui, eu tenho absoluta certeza de que você já entendeu que a Move Vistos é a melhor empresa de vistos americanos. Nós temos uma reputação perfeita na internet. Todo mundo sabe que quando você contrata a Move Vistos, você vai levar a sua melhor versão para a entrevista, que nenhuma empresa vai se dedicar tanto e colocar tanta energia em transformar a preparação daquela família como a Move faz. Então clica no link da descrição, preenche o formulário no site, é bem rapidinho, são 4 perguntinhas e envia para que o nosso time te mande um WhatsApp e te explique como que a Move Vistos vai te ajudar a reaplicar para o visto americano com muito, mas muito mais preparação do que o que você jamais fez. E se for a sua primeira aplicação, aí eu não preciso nem falar nada. Não faça igual um monte de gente. Leva a sua melhor versão para a sua primeira entrevista, vai por mim. E aqui na tela, se já tivesse sido lançado no dia que você estiver assistindo, você vai encontrar o vídeo da Cláudia, aquela moça que eu falei que estava desempregada, que tinha acabado de ter um visto F1 para pós-graduação negado em menos de 15 dias, com a ajuda da Move, ela reaplicou e foi aprovada. Bom, se esse vídeo ainda não tiver sido postado, fica aqui então o vídeo sobre não dar respostas curtas, que ele vai te ajudar também. Beleza? Um abraço e até mais.